Pronto, pessoal? Estão melhores agora? Estão se sentindo melhor? Vai, agora vai. Eu estou com a impressão que a gente teve algumas baixas aqui, né? No meio. Espero que tenha outro compromisso, alguma coisa assim, né? Não, tio, tá uma porcaria o evento, vamos embora. Vamos voltar então, pessoal? Acho que assim, um comentário pessoal meu, né, com relação a esse aspecto da ciência e das pesquisas. Vamos lá, pessoal. Eu acompanhei assim, alguns congressos de trabalhos que a Unifesp faz, porque a Unifesp acho que é referência na questão da prevenção e que estuda os programas e valida isso. E eu vejo que uma dificuldade que existe hoje nessa questão da aplicação de um método que dê resultado. Pessoal, venham comigo, pessoal, me acompanhem aqui. Eu me sinto abandonado quando vocês ficam conversando enquanto eu falo. Como é que estava o café lá de vocês? Estava bom? É. O que tinha de comida lá? Não comi. Eu tava... Salgadinho, docinho, café, ficaram satisfeitos, né? Suco de laranja também? Não, obrigado mesmo. Tá bom? Tava bom? Então tá. Aguentam mais... Que horas são agora? 11h05? Aguentam mais 1h30? Sim? Tranquilo? Então vamos lá para a gente ganhar tempo, pessoal. Aproveitar o tempo aqui. Tá bom? Pessoal, vamos aproveitar o tempo aqui, pessoal. Estou me sentindo abandonado ainda por vocês. Estou me sentindo abandonado por vocês ainda. Abandonado. Venham comigo. Lá atrás, pessoal, venham comigo aqui, ó. Bom, quem está olhando para mim vai fazendo assim, pelo menos para eu me sentir melhor. Tá bom? Daí a gente deixa o pessoal conversando lá. Uma dificuldade de aplicar um método, né, que sirva de uma forma geral, assim, fala, puxa, que valide isso aqui como método para prevenção, tem uma variável que a gente não controla, tá? Que é muito difícil controlar, pelo menos, que é o aplicador. Tá? É quem está fazendo aquilo ali. Então, eu coloco em dúvida algumas coisas, tanto que funcionam quanto que não funcionam, porque a pessoa que está aplicando aquilo, está executando aquele método, ela pode fazer muita diferença. Tá? Inclusive, eu imagino que para coisas que, por exemplo, não funcionam. Por exemplo, pensem na questão da palestra. Tá? Isso aqui não é... Desculpa colocar um conflito, mas pensem na questão da palestra. É muito diferente uma palestra que coloca slides com textos, né, um monte de ponto corrido falando sobre o tipo de droga e efeito, e uma palestra que o palestrante interaja com o público, que faça uma coisa engraçada, que passe uma mensagem diferente, que marque um pouco. São coisas diferentes. Então é difícil avaliar. Concordam que quando você fala de palestras, não dá para falar de uma forma geral. Tá? Mas quando a gente pega a ciência e pesquisa, não tem outra saída que não fazer dessa forma. Né? Para falar, puxa, a gente viu que os métodos, em geral, feitos com palestra, né, não deram resultado. Métodos, em geral, feitos assim. Mas a gente sabe que, na prática, algumas nuances fazem diferença. Tá? Só para humanizar um pouquinho essa questão das ações, né, de prevenção ao uso de droga. O importante é que quem está fazendo isso possa se capacitar e sempre está tentando melhorar a ação. Porque o que precisa é alguém que se disponha a isso. Tá? Isso é o mais difícil. Tá? Alguém falando, eu quero fazer e vou estudar e vou atrás para fazer isso acontecer. Entendi porque vocês estavam
distantes de mim. Está fechado isso aqui, a gente precisa abrir para a gente se aproximar mais. Vai falar assim, tem saída, que agora a gente vai para o que funciona. Tá? Vamos entender o problema primeiro. Qual que é o grande problema? Quando eu me perguntei sobre isso, eu entrei num certo conflito e dilema existencial, uma crise existencial profissional. Eu encontrei um artigo de um sujeito que assim, me abriu uma possibilidade que eu nunca tinha pensado. Ele fez a seguinte comparação. Ele pegou todas as ações de prevenção conhecidas, tá, e fez uma comparação com as ações de promoção do uso de drogas. Falei assim, nossa, que estranho, como assim promoção? Vocês concordam que existem ações de promoção do uso de drogas? Por exemplo, propaganda de cerveja, publicidade do álcool, né, que em geral é uma coisa legalizada, do cigarro que teve um tempo atrás, e das drogas ilícitas. Novela, filme. Reportagens. Rede social. Existem ações de promoção, né? Dá para reconhecer isso. Ok. Só que a gente conhece muito pouco essas ações de promoção. E esse sujeito, ele falou, não, a gente precisa comparar isso aqui, porque tem coisa importante aqui. Porque olha isso aqui, como faz sentido. Quando que surgem os problemas das drogas? Mercadoria. O que significa mercadoria? O que quer dizer isso aí? Que tem lucro. É um produto, né? Uma coisa que é vendida, que tem uma indústria por trás, uma empresa por trás. É um negócio. Tá? Qual que é a alma do negócio? Propaganda é a alma do negócio. Para que esse negócio exista, tem que ter propaganda. Nenhum negócio cresce ao acaso. Tá? A ilusão nossa achar que as coisas vão acontecer. Não, não. Tem propaganda, tem promoção. E a gente precisa entender isso, ou precisa pelo menos analisar um pouco isso. Alguns exemplos, só para vocês visualizarem como que a gente não percebe essa influência sobre... Já viram algum filme ou série que tenha um ator famoso ou um ator principal que está usando droga? Quem nunca viu? Todo mundo aqui já viu? Tá. Isso aqui é só um compilado de filmes que eu peguei buscando no Google, assim, só filmes exclusivamente sobre drogas. Tá? Nesse caso aqui, sobre maconha todos. Qual que é o contexto em que aparecem os atores fumando maconha? Eles estão sofrendo problemas com a família, fugindo? Não. Tá feliz, tá curtindo aqui, né? Só diversão, sem responsabilidade, né? Amizade, aquela coisa gostosa. É uma coisa boa que aparece. Tá? E os outros filmes que mostram outros consumos, outros tipos de droga sendo consumido, também mostram em situações agradáveis, muito mais do que em situações desagradáveis. Sabem que não pode propaganda de cigarro mais na TV. Né? Quando foi proibida a propaganda de cigarro, a indústria do cigarro precisava encontrar uma saída para isso, porque a propaganda era uma coisa que fazia aumentar o consumo. E eles criaram um conceito que até hoje é usado por muitas empresas e produtos, tá? O conceito de merchandising, que é colocar num filme, ou numa série, ou na mídia, de uma forma casual, o produto ou a marca deles. Tá? Então, hoje se conhece da indústria do cigarro o contrato que eles tinham com o Sylvester Stallone, com o filme lá para o filme Rambo, para Superman, a Lois Lane, também aparecia no filme fumando o tempo todo, e no quadrinho ela nunca fumava, né? Mas no filme está lá. E hoje tem contrato, conhecem-se os contratos da indústria de tabaco com as indústrias de filme. Deu certo como estratégia isso para continuar aumentando o consumo? Deu. Então a gente pensa, bom, aparecer num filme um ator usando algo num contexto bacana, influencia ou não influencia o comportamento da população? Influencia. Tá? E a gente tem visto muito disso com relação a drogas. Tá? Muito.
Publicidade, né, que a gente conhece, legalizada de álcool, tá, de cerveja, que associa a cerveja ao quê? Alegria, festa, sensualidade, só coisa boa, né? Ninguém mostra o problema decorrente do álcool, né? Fala que o consumo excessivo pode fazer mal à saúde, mas só no final da propaganda, né? E pior isso. Qual que é a mensagem que é transmitida no final da propaganda, que fala sobre isso? Beba com moderação. Olha que interessante isso aqui, ó. Primeira coisa, é um imperativo, beba com moderação. Segundo, minha pesquisa de mestrado, eu estava interessado nisso. Eu fiz com os alunos que eu trabalhava com prevenção, eu queria entender como é que estava a questão das drogas na cabeça deles. Tá? Então eu tentei mapear o imaginário deles com relação a álcool e maconha. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, e fala assim, porque eu fiz as entrevistas e criei um questionário para validar com todo mundo. Uma coisa que é quase unânime. Não tem, adolescentes de 13 e 14 anos, frase deles, não tem problema beber na minha idade, desde que seja com moderação. Olha como eles absorvem bem a mensagem da propaganda, né? Beba com moderação. Se a pessoa sabe quando parar, não tem problema beber. Meu, você tem 13 anos de idade, né? Não funciona assim. Mas não, eles absorvem essa mensagem, né, muito bem. Então isso aqui também tem influência no comportamento do jovem. Isso aqui, não vamos entrar a fundo, tá? Mas só para vocês vislumbrarem propagandas atuais da maconha, que acho que é a droga mais difundida e divulgada atualmente. Olha o slogan aqui, né? É mato, é natural. Esse é o slogan da maconha hoje, não é? É natural, não dá nada. É mato. Remédio, né? Tipo de comparação que é feito hoje, né? A maconha é mais segura do que o álcool, né? E ficam jogando com esse tipo de informação, né? Faz menos mal, faz mais mal. Maconha é medicinal. Marcha da maconha a favor de... Você fala, puxa, mas é um movimento social, etc. Mas percebe o efeito... não sei se te daria para chamar de colateral, mas, né, um dos efeitos que gera... Que essa divulgação... Você vai conversar com o adolescente hoje sobre maconha, ele está apropriado dos argumentos a favor da legalização, a favor da maconha medicinal. Ele vai se aproximando daquilo de uma forma que funciona como publicidade, como incentivo ao consumo. Tá? É muito forte isso aqui. Tá? Então tem uma publicidade também da maconha. Conhecem? Já ouviram aqui? Ó? Né? Ídolos de épocas mais antigas ou de épocas atuais, mas todos também com um estilo de vida e com um discurso, né, favorável ao consumo, criando associações positivas, né, uma coisa que incentiva, promove o uso de droga. Pessoal, vocês estão conversando bastante, pessoal, só para saber, vocês estão falando daqui ou como é que está? Estão discutindo? É que me dá um pouco de aflição, porque daí eu tenho a sensação que eu fico com a sensação de desinteresse, eu sei que vocês estão interessados e estão conversando. Eu gostaria de interação comigo aqui, com o microfone também. Eu estou voltando a fazer a palestra já. Não quero fazer a palestra para vocês. Me ajuda, Tony, aqui? Como é que vocês veem isso aqui que está acontecendo desse movimento a favor da maconha e divulgação da maconha? Quem pode fazer um comentário ou falar o que está pensando sobre isso, o que observa, ou uma opinião? Só para a gente voltar para a interatividade aqui. Pessoal, vai, alguém é um corajoso para a gente voltar para o clima interativo, senão eu vou entrar no ritmo de palestra e a gente perde essa proximidade aqui. Como é que é um pensamento ou opinião sobre isso aqui, esse contexto que a gente tem visto com relação à maconha?
Eu queria saber, não fazendo nenhuma propaganda, tá? Por favor. Mas eu queria saber se você tem notícias, né, dados de como está a situação no Uruguai, em função da liberação que aconteceu lá, que o Mojico promoveu. Se você tem alguma informação com relação a isso. Tá. Legal. Esse tipo de coisa, ele esquenta, assim. Perfeito. Então, sinceramente, eu tenho, mas talvez esteja desatualizado. Tá? Mas o que eu tenho disso? É de uns 3 anos atrás, que eu tive um professor meu que foi para o Uruguai para dar uma olhada como é que estavam as coisas lá. Ele falou assim, que eles estão levando isso muito a sério, né, essa questão de regulação e etc., mas que ainda tem a dificuldade da regulamentação, porque é uma coisa muito nova. Né? Então, acaba-se difundindo um pouco o consumo, mas você vê que eles estão levando a sério no sentido de realmente fazer alguma coisa que organize isso e melhore a situação. O que as pessoas podem pensar por trás... Obrigado, Tony. O que as pessoas podem pensar por trás, né, dessa questão, enfim, Uruguai, etc. Falar, é legalização, né? Então é uma coisa boa para fazer socialmente, não é bom para fazer, né? Se é a favor, se é contra. Uma reflexão rápida, tá? Só sobre isso. O quanto vocês acham que o status legal de uma droga influencia o consumo dela? Pouco, muito, mais ou menos? Totalmente. Tá. No sentido assim, uma droga que é proibida é usada menos do que se fosse legalizada, ou se for... Então, eu de certa forma eu discordo disso. Porque eu acho que assim, qualquer coisa legalizada que não tenha publicidade, não vende. Qualquer coisa ilegal que tenha publicidade, vende. Percebem que tem alguns elementos que ficam em volta disso? E a gente fala de interesse financeiro. Cara, na verdade, essa é uma discussão que ela se presta à promoção da droga. Porque a gente começa a debater, não, é a favor, não, tem que legalizar, por quê? Porque isso, porque aquilo. É uma coisa que gera um tumulto, que gera atenção para o tema. E daí isso chega no ouvido do jovem, parcialmente, ele se apropria da parcialidade disso e coloca ele numa situação que ele não devia estar. Né? Então, assim, eu falo assim, puxa, esse tipo de discussão é uma discussão que a gente sai do meio, porque ela é meio que armada para gerar polêmica e para gerar publicidade. Tá? Posso? Lá, microfone aqui, Tony, depois ali. Só fazer uma observação. Acho que é importante também fazer uma observação referente ao que a mídia não mostra, é os males que a maconha provoca no adolescente, no jovem e no adolescente, em formação até os seus 21 anos. Então, eu posso desenvolver uma esquizofrenia que está escondida. Existe uma série de danos que a maconha causa ao cérebro, ao desenvolvimento cerebral, que é muito danoso, isso é pouco falado, né? Então é natural. A erva cidreira também é natural. E açúcar também é natural, e você faz açúcar e cachaça da mesma planta. Então, tudo é natural. Né? Então eu acho que a gente precisa partir de princípios científicos, né? O que a maconha efetivamente faz? Saiu um estudo ontem, eu até mostrei para o Dr. Barrichello, sobre o canabidiol, né? Que é uma molécula da maconha, que existe um estudo que eles já estão realizando para aqueles que são dependentes em cocaína e opioides, que hoje tem um grande problema nos Estados Unidos. Então, assim, para se trabalhar a questão da abstinência, né? Você fazia tratamento com o canabidiol. Então, uma coisa é uma molécula da planta, outra coisa são as 140 outras moléculas danosas para o organismo e principalmente do jovem, né?
Não, só um comentário. No slide anterior, quando você fala da publicidade, eu vejo uma publicidade ideológica nas questões que fala da liberação da maconha ou do uso da maconha, mas vejo na questão da cerveja, do cigarro, das drogas lícitas, uma publicidade de venda mesmo, de comércio, de nos aliciar para aquilo, né? Então, assim, só dessas duas imagens ali, eu vejo todo um universo construído pela cerveja de uma felicidade, que é reproduzido todo sábado e domingo na casa de qualquer família, e vejo na questão de maconha, na questão de outras drogas, quem defende ou quem faz essa publicidade, mas como algo mais ideológico. Então, ainda eu classifico dois tipos de publicidade, uma de massa, que nos alicia ao uso, e uma publicidade mais ideológica, não a favor, ou não, mas são tipos de publicidade diferentes. Entendo, é engraçado, né? Porque parece que daí quem está defendendo um ideal ou uma coisa assim, o tiro sai pela culatra. E daí, não sei, eu vejo que os adolescentes, né, o que fica para eles é uma aproximação da maconha, né, e a ideologia, o objetivo original de quem está lutando por isso se perde, né, na mensagem que chega para o adolescente. Isso se presta, acaba se prestando a uma publicidade de consumo também, né, porque a gente está numa lógica que ela é cruel. Nessa lógica, a lógica do consumo, da mercadoria, do capitalismo, é difícil sair disso. Fala, cara, não tem. Hoje a droga é uma mercadoria e tem gente que ganha dinheiro com ela. Não tem como negar isso aí. E tem gente que se interessa que ela seja difundida, né? E não dá para ignorar isso quando a gente vai falar sobre o tema. Tá? Então, hoje eu desconfio muito das coisas que são feitas em torno da questão das drogas, porque fala, cara, tem interesses muito grandes. Tá? Aqui a gente vai pensando, acho que nessa questão, uma questão da cultura que a gente está hoje. Porque ela é uma cultura... Isso eu quero falar para vocês, porque esse é o principal erro que a gente comete quando a gente pensa em prevenção. Tá? Tem a ver com isso aqui. Mas é uma cultura que criou uma tolerância social ao consumo. Hoje, beber é normal. O jovem tomar um porre é uma coisa normal. É naturalizado. Fumar um baseado está ficando normal. As pessoas já se chocam muito menos na rua quando vê alguém fumando maconha do que alguns anos atrás. Tá? Já está ficando... A sociedade está tolerando isso. Claro, isso aumenta o que a gente vai ver, uma base de uma pirâmide do problema que é sustentada por essa tolerância social. E a publicidade, ela funciona para isso, para naturalizar aquilo ali. O que eu quero que vocês entendam disso aqui é o seguinte. Primeiro, duas coisas. Uma, estratégia usada. Da promoção, trabalha com associações positivas e com tolerância social. O que é associação positiva? Uma pesquisa para vocês, tá? Essa eu gosto muito, que ela me marcou nesse sentido. Você dá uma foto de um carro para um grupo de homens avaliar potência, só com base na foto. O que você acha? O que você imagina que seja a potência desse carro, o motor dele, o conforto do carro, etc. Eles fazem uma avaliação, tal, com o que eles imaginam a partir da foto. Dá para um outro grupo de homens a foto do mesmo carro com uma modelo seminua apoiada nele. E pede para eles avaliarem, né, a mesma coisa que o outro grupo avaliou com relação ao carro. Quem que vocês acham que avalia melhor o carro? Fala, puxa, mas o carro era o mesmo. E você pergunta para o grupo de homens, o melhor avaliado foi o que estava com a modelo. Tá? Você pergunta para o grupo de homens que avaliou o carro com a modelo, não, imagina, eu avaliei o carro. Não, nem vi essa modelo aí. Né? O cérebro funciona por associação. Quando você coloca a publicidade funciona assim. Você coloca aquele objeto que você quer que as pessoas avaliem, no caso, sei lá, a bebida ou, enfim, o que está no filme, e o que você coloca em volta dele? Isso o cérebro conecta, o valor do que está em volta com aquilo ali. Tá? E adquire essas propriedades. Por isso que o trabalho da publicidade... Porque a bebida, digamos, uma garrafa de cerveja, é uma garrafa de cerveja. Mas daí você coloca em volta uma aura de simbolismo nela. Né? De relaxamento, de diversão, de sensualidade, de prazer. Isso é publicidade. Isso é estratégia da publicidade, associações positivas. Eles perguntam assim, brincadeira rápida com vocês. O que a promoção ao uso de droga tenta associar às drogas? O que eles querem associar? Que o jovem acredite sobre a droga? Prazer? Liberdade? Quê? Poder? Status? Diversão? Ter amigos, está incluído no grupo.
Bem articulado, desinibição, se soltar. Tá. Vamos pegar isso aqui como exemplo só. Liberdade, diversão, status, inclusão no grupo, poder. São coisas pouco, médio ou muito importantes para o jovem. Muito importantes para o jovem. Então, eu associo aquilo que eu quero vender com coisas muito importantes para o jovem. Vamos pegar nosso lado aqui, pessoal, a gente que trabalha com prevenção. O que a gente quer que o jovem acredite com relação à droga? Que mensagem que a gente tenta pôr na cabeça dele? Associar com o quê? Saúde, doença no caso. Como assim, limite ou qualidade de vida? Morte. Liberdade. Perda da liberdade. Prisão, né? Dependência no caso, seria dependência. Então, peraí. Doença, morte, dependência. O que mais? Separação do quê? A exclusão. Eu não entendi. Na prevenção você fala... Alcança o microfone ali. Explica a ideia. Quando você vai falar de prevenção, um fator de prevenção é você não se associar a grupos usuários. Ah, tá, entendi. Não, mas o que você quer que o adolescente acredite com relação à droga? Ah, perdão. Essa associação, o que você quer que ele acredite? Aí acho que esses que... Que o usuário vai fazer mal para ele, nesse caso, seria? O usuário vai fazer mal para ele. Um amigo usuário, tal, tá. É que ele acredite que a vida é melhor sem a droga, né? Perfeito. A vida é melhor sem a droga, tá. Perdas, que tipo de perda? Tá. Perda de família, de contato, de vínculo, tá. Amigos. Perfeito. Diga. Pera, não dá para te ouvir daqui. Eu acredito que se a gente desenvolver ações que falem sobre as drogas, a gente vai estar reproduzindo a mesma dinâmica da propaganda, só que de maneira inversa. Então a gente vai estar fazendo propaganda dentro da escola da própria droga, né? Perfeita sacada. Então seria necessário que fossem desenvolvidas ações que desviassem o jovem dessa perspectiva. Então, tratando, por exemplo, de projeto de vida, sei lá, de uma perspectiva diferenciada, ele observar, ter um olhar para si mesmo, para os recursos que ele tem diante de si, né, para ele acessar um objetivo na vida, etc., de tal modo que ele seja desviado dessa possibilidade de entrar nas drogas. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Tá. Boa sacada. Essa coisa da reprodução da publicidade, a gente entra na mesma lógica da publicidade. Muito bem colocado. Vamos, assim, peguem isso aqui então. Obrigado. A gente quer que associar doença, morte, perdas, dependência e que a pessoa usuária faz mal para o adolescente. Essas coisas aqui, elas são pouco, médio ou muito importantes para o jovem? Morte, doença, perdas. Vocês percebem que tem um desbalance aqui? A gente pode. Isso assim, esse tipo de coisa, eu não sei, por exemplo, pega, sei lá, morte, que é uma coisa que é muito associada com droga. Eu não sei os adolescentes que vocês trabalham, os que eu trabalho são imortais. Eles não conectam muito a ideia de morte com eles, tá? Doença, também. Dependência, importa para eles. Só que tem uma coisa que eu não sei de onde é que vem e fala, puxa, comigo não acontece. Né? Então é como se você pegasse e escapasse. Perdas, prejuízos, prisão. Parece que não pega na realidade deles isso. Em compensação, a promoção do uso pega na veia do que importa para eles. Exatamente aquilo que eles mais estão buscando naquela idade, que é status, liberdade, inclusão no grupo, diversão, curtição. A publicidade pega exatamente nisso.
Isso aqui é só para a gente ter uma ideia do desbalance. Não é à toa que a gente está perdendo na tarefa de prevenção. Tá? Aqui tem muito mais conhecimento sobre a realidade, o mundo mental do público do que a gente. A gente fala de coisas importantes para a gente. A gente se importa com doença, com morte, com dependência, com perdas. Faz sentido para vocês isso aqui? Tá? A gente está perdendo. Vamos ser sinceros. A gente está perdendo. Goleada. 7-1. Tem uma pergunta aqui que gera um ponto de esperança. Fala, puxa, se tem tanto poder a promoção, por que não é a maioria que usa droga? Que não é a maioria que usa droga. Tá? Saibam, qualquer população que é pesquisada não é a maioria que usa droga. Tá? O problema é que quem tá na prática, quem usa droga chama muita atenção. Tá? Então parece que cria... Mas se for pegar estatisticamente mesmo, né, a quantidade de usuário nunca é a maioria. Tá? Então isso aqui a gente está falando sobre o contexto. Tá? A gente precisa conhecer isso aqui para trabalhar a prevenção. Tem uma frase, eu sempre gosto de comentar dessa frase aqui, do Arte da Guerra, já leram? Já ouviram falar no livro Arte da Guerra? Bem conhecido. Chama Arte da Guerra, Sun Tzu. Tá? Se buscar só Arte da Guerra, aparece o nome dele que é difícil, né? Sun Tzu. Ele tem uma frase que eu acho brilhante. Ele fala assim, na guerra, isso aqui é uma guerra, tá? Não é guerra às drogas, mas é uma guerra. Se você não conhece seu adversário e não conhece a si mesmo, está fadado a perder. Se você conhece a si mesmo, as suas armas e as suas ferramentas, e não conhece o adversário, provavelmente você vai perder também, tá? Mas aumenta um pouco suas chances. Agora, se você conhece as suas armas, se conhece e conhece o adversário, aí suas chances de ganhar são maiores. Tá? Precisa conhecer o adversário, tá? Ver que armas que eles lutam e conhecer a gente. Que armas que a prevenção usa para isso. Tá? Porque a primeira coisa que salta aos olhos é esse desequilíbrio. Né? De falar, puxa, eles são muito mais influentes do que nós. Então, assim, puxa, sobre as causas. Lembra que a gente fala sobre as causas para pensar a prevenção? Isso aqui é uma linha de pensamento. Tá? Veja se faz sentido para vocês. Isso aqui é um rato. Estou brincando. Tá? Tem uma experiência feita com ratinhos que... Não sei se já ouviram falar caixa de Skinner, que ensina o rato a apertar uma alavanca. Já ouviram falar? Quem que ouviu falar aqui? Tá. Você deixa o ratinho com sede, põe ele numa gaiola para ele descobrir a alavanca. E ele vai... Né, a hora que ele aperta a alavanca, por acaso, surge uma gotinha de água aqui. Quando ele descobre a água, com o tempo ele descobre que se ele apertar a alavanca, ele ganha água. Então ele começa a apertar a alavanca. Tá? Começa a apertar a alavanca. Ele aprende isso. Fizeram a seguinte experiência. Colocaram um ratinho com duas alavancas. Uma alavanca com água e outra alavanca com uma solução de água com droga, cocaína ou heroína. Tá? E deixaram o rato explorar a gaiola. Qual alavanca vocês acham que ele escolheu? A com droga. Tá? E todos os ratos dessa experiência apertaram compulsivamente a alavanca de água com droga até a morte. Tá? Todos morreram. Conclusão do experimento: a droga possui químicos violentos que levam à dependência e à morte. A droga é má. Ela capturou os ratinhos e levou eles a morrerem. Vamos conectar com o que a gente viu lá antes. Que modelo de compreensão do uso de droga tem a ver com isso aqui? Que modelo de compreensão tem a ver com isso aqui? A droga possui químicos, a droga é má, a droga é o problema. Ele mata. Tem a ver um pouco com o jurídico moral, né? E um pouquinho do biomédico, porque tem a ver com a ciência, tal, da descoberta, química. A droga mata, todo mundo sabe que mata. A droga mas mata. os prazeres dela são tantos que eles preferem, né, usá-lo, mesmo que vai morrer. Uhum. Então, esse slogan, a droga mata, é um perigo. Né? Porque a poluição mata, a alimentação mata, os transgênicos matam, o açúcar mata. Né? Esse é um slogan
Não digo que seja errado ou certo, mas a gente está falando sobre prevenção. É um slogan que não tem apelo para o jovem. Primeiro você fala de morte, segundo você fala que a droga, né, mata. Vamos seguir aqui. Tá? Teve um pesquisador que veio um tempo depois, que olhou para essa experiência e falou, puxa, ficou com pena do rato, coitado do ratinho. Tadinho dele, ó. Tava lá sozinho numa gaiola feia, fria, sem ninguém para interagir, sem nada para fazer, com uma alavanca com droga. Fala, qualquer um nessa situação ia usar droga também. Ele fala assim, vamos fazer diferente. Tá? E ele criou o que ele chamou de paraíso dos ratos. Uma gaiola grande, colorida, com um monte de coisa divertida para o rato fazer. Tudo que um rato podia gostar, tinha nessa gaiola. Queijo à vontade, rodinha de exercício, outros ratinhos para ele brincar, né? Isso aqui, né, claro que não tinha festa de aniversário, nem música, mas é só para vocês entenderem que eles estavam felizes naquela gaiola. Tinha tudo que, né, que representava coisas boas para o ratinho. E ele colocou as duas alavancas nessa gaiola. Alavanca de água e alavanca de água com droga. E falou, vamos testar assim. O que acontece? Quem acha que foi o mesmo resultado? Sim, alguns sim. Quem acha que foi diferente? Tá. Beleza. Assim, bom, com o pensamento de cientista, você vai olhando e fala, não, teve aquela experiência que foi reproduzida, todo mundo deu certo lá, não, né, não tem erro. A droga, se a droga possui químicos violentos que levam a dependência e mata, não interessa o contexto que vai ser colocado isso. Só que nessa experiência aqui, a maioria dos ratinhos praticamente ignorou a água com droga. Ignorou. Tipo... E não teve nenhum caso de overdose. Tá? Nenhum caso. Contra 100% da anterior. Você fala, nossa, isso aqui dá uma mudada, né, numa forma de entender a questão da droga. A partir dessa experiência, surge uma linha de pensamento que começa a considerar outros fatores além da química no processo de dependência. Presta atenção, pessoal, isso aqui é o mais importante do tema. Tá? Presta atenção nisso. Até então, a gente teve uma compreensão da dependência de droga como uma questão química e orgânica, que é o modelo biomédico. A partir dessa experiência, surgiu uma teoria que diz que a dependência tem a ver com o vínculo que a pessoa estabelece com a droga. É uma relação que vai sendo construída. Tá? Tem alguns autores atuais, ali, e populares até, tipo Samitiba, ou tem algumas pesquisas também na área de psicologia social, que falam que a dependência é uma construção de uma relação com a droga. Não é tem a questão química, mas vai muito além da química. Não é que nega a química. Sim, tem a química, a gente sabe disso, tem estudo. Tá? Mas vai além da química. Na falta de vínculos satisfatórios para a vida dela, ela vai se vinculando com algo que dá um alívio imediato. Sempre que tem a frustração, a ansiedade, a angústia, os problemas emocionais... Isso vai estabelecendo uma relação. E começa assim, né? O Samitiba faz essa comparação. Que a pessoa começa ficando com a droga, né? Daí a coisa fica mais séria, né? Começa a namorar, começa a ver com mais frequência, né? Começa já a ter um compromisso maior, fica noivo, né? Puxa, porque aí a coisa é séria mesmo, já está, né, um convívio diário. E... Até enquanto é noivo, isso é interessante o conceito de dependência para vocês terem em mente. Até enquanto é noivo, se ele se separa, qual que é o estado civil? Solteiro. Se ficou mais sério e casou com a droga, dependência, está casado com a droga, é um compromisso, já tem uma relação diária. Se conseguir se separar, qual que é o estado civil? Nunca mais volta a ser solteiro. Tá? É divorciado. Tá, é divorciado. Aí a gente entende um pouquinho, né, desse processo de construção da dependência e do tratamento também. Tá? Depois que teve um casamento já, não dá para voltar para o estado inicial. Bom, vamos à cartilha. Então, voltando à cartilha tão bem escrita. Fala sobre fatores de proteção. Percebem que fatores de proteção nada mais são do que coisas que dão sentido, que dão um vínculo para a pessoa com a vida? Pensa, vínculo com os estudos não é um fator de proteção? Pessoa que tem um vínculo com a escola, com o estudo, etc. Família, não é um fator de proteção? Vínculo com a família, com os pais. Objetivos na vida, não é um fator de proteção?
Amigos, também. Tá? Vínculos, que fazem com que a pessoa não precise se vincular com a droga que dá alívio para ela. Fatores de risco. Contrário dos fatores de proteção, não é? Falta de vínculos. Falta de vínculos com o estudo, falta de vínculos com a família, falta de objetivos, falta de vínculos com amigos. Tá? Esse aqui a gente começa a entender também outro problema das discussões daí. Que isso aqui é um modelo de compreensão da dependência de drogas, com 3 eixos. Sujeito, contexto e a droga. O problema aqui é quando a gente tenta pesar mais um do que outro. Tá? Por exemplo, o modelo biomédico pesa bastante... Não, o modelo biomédico pesa bastante o sujeito, né? A doença, a pessoa, né? Tem que ter um tratamento. Modelo jurídico-moral pesa a droga é o problema. Os modelos sociais pesam muito o contexto e acabam subvalorizando o sujeito e a droga. Tá? Eu coloco isso aqui para vocês entenderem assim, também não é nada em dependência de droga é ou isso ou aquilo. Tá? É isso e aquilo. Tá? A gente vai somando. Tá? Então, vínculos não é ou vínculos ou química, é vínculos e química. Tá? A gente fala dessa coisa da relação com a droga, sim. Tem a química também. Tá? E a química. Precisa desse equilíbrio. Então, assim, uma possibilidade, tá? Para a gente não fechar a questão, porque ela não é fechável, digamos assim, que uma das causas que a gente pode considerar para a dependência de droga é a falta de vínculos significativos. A gente consegue estar de acordo com isso? Olhando esse contexto? Dá? Tá. Se a gente está de acordo com isso aqui, a gente consegue começar a pensar a prevenção. Tá? Começar a pensar a prevenção. Porque a gente considera causas e o contexto. Quem está me acompanhando, levanta a mão. Beleza. Contexto e causa. Como é que a gente lida com o contexto? Contexto a gente pode considerar que é essa coisa da publicidade, essa promoção do uso de droga, essa cultura favorável ao consumo. Com o que a publicidade trabalha? Com associações. O que as associações fazem? Associações mentais. Elas produzem crenças e percepções. Tá? A crença de que é normal, de que é bom, de que não faz mal, de que, né, vai trazer liberdade, crenças. Tá? Como que a gente pode trabalhar considerando o contexto? Corrigindo essas crenças e percepções. Concordam? Tem muitos pensamentos equivocados que são produzidos pela publicidade da droga. Tá? A gente precisa considerar isso. Por exemplo, o que eu falei para vocês, que beber na nossa cidade não tem problema, desde que seja de forma moderada. Outra crença que eles têm. Isso de pesquisa, tá, pessoal? Isso que eu falo que é o esforço de você buscar também coisa. Tá? Isso aqui eu fiz com o meu público, de entender, falar, o que vocês acreditam sobre o tema? Todo mundo da minha idade bebe. Mentira. Tá? Eu fiz esse levantamento também. 23% tinham consumo regular de álcool. Longe de ser a maioria. É bastante, tá? Mas é longe de ser a maioria. Menos de um quarto. É uma crença errada. Porque é o que chama de crença normativa. Se todo mundo faz, é natural que eu faça também. Isso incentiva o consumo também. Outro tipo de crença. Preciso beber para me divertir. Tá? Diversão... ela tem a ver com bebida. Com relação à maconha, faz menos mal do que cigarro. Não vicia. Percebem a quantidade de crença equivocada que tem? A gente precisa ter isso em mente do nosso público para tentar mexer com isso aí. Fácil mexer com isso? Dificílimo. Tá? Dificílimo. Porque as estratégias de quem constrói isso são muito profissionais. Tá, muito profissionais, as estratégias de promoção. Tem um conceito aqui, depois quem se interessar por isso pode entrar em contato que eu mando alguma coisa, um material, alguma coisa para ver. Chamado contra-propaganda. Tá? Contra-propaganda. É um conceito que é muito utilizado... já viram aquelas propagandas de briga antigas da Pepsi com a Coca? Quem já viu isso?
Tinha uma que era brilhante, né? Que o garotinho chega na máquina de coca de refrigerante, né, põe uma moeda, pega uma coca. Pega a coca, põe no chão. Põe outra moeda, pega outra coca, pega a coca, põe no chão. Sobe nas 2 latinhas de coca, põe uma moeda e aperta a Pepsi que ele não alcançava. Pega a Pepsi e sai tomando a Pepsi. E deixa as cocas lá no chão. Isso é uma estratégia de contra-propaganda, né, que dá aquele conflito na mensagem que a propaganda quer mostrar. Tá? Se vocês tiverem que gravar uma coisa com relação a isso, essa coisa é a seguinte: conflito. Tá? Conflito. Querem fazer ação de prevenção nesse sentido? Colocar conflito na cabeça do jovem com relação ao tema. Se vocês tentarem dar uma aula sobre por que a maconha faz mal na adolescência, vocês não vão ter nem perto do apelo que a publicidade tem. Agora, se vocês fizerem eles desconfiarem da origem dessa mensagem e da onde que eles começaram a pensar isso, é um conflito. Fala, nossa, mas... Né? Por exemplo, quer ver Eu trabalho muito com pergunta, tá? A gente fala muito pouco para o adolescente afirma, porque eles têm a tendência a contrariar, né? Então você pergunta, para que eles tragam a informação. Fala, tá, porque daí eu lembro de uma situação, né? Ah, porque... Não, maconha não vicia, porque eu tenho um primo meu que fuma maconha há não sei quanto tempo, e né, ele leva uma vida normal tal, e fica tranquilo. Falei, tá, muito bem. Então, vamos analisar um pouquinho isso aí. Tá, esse teu primo. Tá. Eu não lembro exatamente, tá? Vou só falar para a ideia para vocês verem o conflito que gera. Você fuma ou né, cigarro, ou conhece alguém que fuma cigarro, enfim, o que você pensa sobre isso? Ah, não, cigarro, né? Cigarro faz mais mal que maconha, né? Tá, o que causa o cigarro? Né? Quais são os males que causam o cigarro? Ah, tudo aquilo da caixinha do cigarro lá, né? Causa câncer, gangrena, impotência, não sei o quê, tá, beleza. Falei, cara, tem certeza que causa isso? Não, tenho, claro, isso né, é indiscutível. Não, minha avó fuma desde os 20 anos de idade, está com 80 anos e nunca teve nada. Tá bem, tá saudável. E aí, o que você me diz disso? Ah, o fato da minha avó não ter tido nada, né, e fumar a vida inteira, invalida que o cigarro causa câncer e todas aquelas coisas que passam? Não. Por que você acha que o fato de uma pessoa que você conhece né, fumar maconha e estar bem, invalida tudo que poderia ser dito sobre a maconha? Percebem que é um conflito só? Não vou resolver o problema com ele. Tá? Mas é um conflito, é um elemento a mais para ele pensar, um elemento novo. Tá? Não é de uma... É que aqui pareceu ainda de uma posição hierárquica, assim. Mas o ideal é que isso seja construído horizontalmente com ele. Tá? Que seja realmente no debate, na discussão com os alunos. Pessoal, isso aqui é um conteúdo que a gente pode falar um dia inteiro sobre isso aqui. Tá? A ideia só fica clara para vocês? Tá. Considerando as causas, a gente pode pensar na questão de fortalecimento de vínculos com conhecimentos e habilidades. Como é que nós estamos de tempo? Tá. Uma coisa que vocês devem ter ouvido falar já, quem já se aprofundou um pouquinho em prevenção, sobre a importância do desenvolvimento de habilidades sociais para a prevenção. Tá? Tem a ver com isso. Tá? Tem a ver com isso, que é o que dá condição para o jovem criar esses vínculos, fortalecer esses vínculos. Falar, puxa, como é que a gente faz isso? Aprender a se comunicar, a expressar emoção, a receber e fazer elogio e crítica, né, a resolver conflito interpessoal. São habilidades que favorecem vínculos. Conhecimento, também é importante discutir isso com eles. Porque hoje, eles têm problemas com a família. Brigas com a família, brigas na família. Tem brigas com amigos, tem exclusão dos amigos. Tá? Tem, sei lá, a questão do bullying, enfim. Quem que conversa com eles sobre isso? Quem que dá algum elemento para eles pensarem sobre o tema? Tá? São problemas da vida deles que dificultam essa criação de vínculos. É importante que alguém possa falar ou dar algum elemento para eles resolverem isso e pensarem isso. Tá? Por isso que tem a ver com conhecimentos também, e habilidades. Pessoal, pausinha aqui para pergunta ou algum comentário sobre isso. Tá? Porque aqui a gente vai entrar daí numa coisa que é um pouquinho mais pesada, que na verdade
é a ideia central que embasa tudo isso aqui. Tá? Alguém tem alguma pergunta ou comentário? Ou pode compartilhar comigo o que ficou desse conceito aqui para vocês? Um representante, só para eu saber o que ficou. Obrigado, estava me dando taquicardia já aqui. Oi, bom dia. Meu nome é Luciana, sou PCG de uma escola integral, né, da cidade de Cordeirópolis. E lá nós trabalhamos muito essa questão da escuta do aluno. Então, nós construímos vínculos mesmo com eles, né? A questão do PV, do sonho dele. E a escuta é importante porque esses dias eu tive um caso de publicar foto seminua. Uma aluna, né, ensino médio, ela publicou e geraram consequências essa foto. E ela veio desabafar comigo do que havia acontecido com ela, né? De pessoas virem comentar. E que ela se sentiu invadida. E que ela tinha o direito de postar. Aí você ouve. E você vai levando a reflexão. Eu não impus a minha opinião. Jamais. Senão eu iria perder. Então eu fui levando ela a refletir. Dá para sentir na prática, né? Que se você tentar impor alguma coisa, não tem abertura, né? Não tem entrada. Porque ela já estava certa de que era um direito dela. Que ela pode colocar e postar o que ela quiser. Então, com isso, ela foi refletindo. E aí ela chegou à conclusão de que ela não poderia mais fazer aquilo. Que haveriam consequências graves e ela não estaria preparada para enfrentar, né? Perante todos. Então, essa escuta, a questão de você ouvir mesmo a necessidade deles e construir com eles é o caminho. Perfeito. Construir com eles, perfeito. Tá, esse conceito é muito bom. Assim, isso aqui, pessoal, vocês veem que a prevenção, no fundo, ela tem pouco a ver com droga. Ela tem pouco a ver com droga. E quando a gente fala sobre droga, que foi o comentário daquele rapaz lá atrás, a gente tende a entrar ou no discurso moralista, tá? Ou a gente acaba reproduzindo sem querer a publicidade da droga. Tá? É muito difícil entrar no tema droga com adolescente. Tá? Por isso que eu falo assim, bom, quer entrar no tema droga com adolescente, tem que vir dessa perspectiva aqui, da contrapropaganda, tem que construir com eles, tem que ouvi-los mais do que querer falar. E fala assim, puxa, não, é muito difícil isso, eu tenho medo. Tem que trabalhar aqui. Tá? Tem que trabalhar com a coisa de habilidade, de vínculo, de conhecimento sobre problemas da vida, de coisas que vão se tornar incompatíveis com o consumo, que não vão gerar necessidade do consumo de droga depois. Tá? É muito arriscado hoje, sem a base necessária, e falar sobre droga com os adolescentes. Tá? E dica para vocês. Tá? Se for falar sobre droga, isso também por, acho que um pouco de experiência com os alunos e um pouco da pesquisa que eu consegui mapear com eles. Querem falar sobre droga? Fala sobre álcool. Tá? Sobre álcool. Em que sentido? Fala sobre a indústria, porque daí tem propaganda, é mais fácil. Fala sobre a indústria da bebida, fala sobre o que a indústria da bebida quer que eles pensem, sobre o que interessa. Porque, assim, isso é interessante. Todo uso de droga ilícita está associado com o consumo de álcool. Tá? O maior índice de consumo de álcool está entre quem consome droga ilícita. Então, se a gente atacar no álcool, de certa forma, a gente consegue... Esqueça falar sobre cocaína, crack, heroína, porque são coisas que são distantes da realidade da maioria dos alunos. Tá? Tem que falar aquilo que é da realidade deles, não adiantar temas. O risco deles está no álcool ali, tá? Não está nas drogas. Tabaco é principalmente narguilé hoje, tá? Que é o que está mais forte entre eles. Porque o tabaco, o cigarro em si, a gente já vê que a tolerância social está menor. Né? Já existem ações que fazem essa... Eles já têm uma associação negativa com o cigarro. Daí entra o narguilé, né? Que é o mesmo tabaco, só que com uma associação positiva. Então isso... Mas isso é legal mapear com o público. Né? Qual que é a realidade do público? Tá? Pessoal, para fechar, tá?
deem assim, um pouquinho o máximo agora, a reta final do fosfato ali do cérebro, tá? Que eu sei que já venceu um pouquinho porque é muito tempo. Tá? Deem um esforço final agora, porque isso aqui faz diferença para tudo que a gente for fazer em prevenção. Qual que é o erro de base? Tá? Quando a gente se propõe a fazer ação de prevenção. O que dificulta tudo? Tá? É uma questão de mentalidade. Tá? Uma questão de mentalidade. Se vocês conseguirem absorver isso aqui, missão do dia cumprida. Tá? Daí vocês somam todo o resto do conhecimento nisso. Considerem 2 níveis com relação aos problemas do uso de drogas. Níveis de alarme e níveis banalizados. Quais são os níveis de alarme? Prejuízo da dependência, não é isso? Não é isso que dá notícia, não é isso que a gente se preocupa, não é isso que a gente põe atenção, não é isso que a gente quer resolver. Prejuízo da dependência. Isso é o que alarme é que chama atenção. A gente põe atenção nisso. Embaixo disso tem níveis banalizados. Aonde entram os prejuízos do abuso de droga, que não é o quadro de dependência. Por exemplo, o que eu quero falar com prejuízo do abuso? Um adolescente que neutraliza seus temores com álcool é uma transgressão esperada, não é? Não é normal? Falar, ele saiu, ele vai beber porque ele tem medo de falar com as pessoas, tal, ele bebe, é normal, não é normal? Esse é normal é o que eu chamo que é chamado de nível banalizado. Tá? É normal. É uma transgressão esperada. O adolescente tomar um porre é uma transgressão esperada. E um pouquinho mais abaixo ainda, os prejuízos do conjunto de crenças com relação ao tema. O que eu quero falar com isso? Isso aqui é um pouquinho mais subjetivo, tá? Mas sistema de representações que prima pela satisfação imediata, que gera modelos culturais que decorrem desse sistema de crenças. É um sistema de crença do imediatismo. O que eles admiram? O que eles querem? Qual que é o sonho deles? É ganhar dinheiro rápido, é trabalhar pouco e ganhar muito, é ter satisfação hoje. São crenças que permeiam hoje a cultura e que elas estão no nível inicial do problema das drogas. A droga se encaixa perfeitamente nisso, não se encaixa? Só que isso é muito banalizado, porque isso é normal. Isso é normal mesmo. Não tem a gente nem reflete sobre o tema. Tá, é isso aí. E a gente vai dar atenção para cá. Ó. Isso aqui que chama a nossa atenção. São os níveis de alarme. Por quê? Primeiro, tem um menor registro aqui. O que é registro? Cara, ninguém fala sobre isso, não aparece notícia sobre isso, ninguém vê no jornal, não tem na TV, não tem vídeo, não tem nada. Tá? Ninguém fala sobre isso. E aqui é o maior registro. Aqui, aqui tem em todo lugar. Tá? Aqui você vê notícia, vê caso, vê vídeo, vê campanha, tá nos níveis de alarme aqui. Gravem esse modelo aqui. Tá? Isso aqui é um contínuo dos problemas do uso de drogas. Os problemas decorrentes do consumo de drogas começam aqui. Tá? Começam aqui. E vão subindo. Até virarem perceptíveis, ou que chamam a nossa atenção. Menor registro estatístico e de percepção social. Tá? Socialmente a gente não dá muito valor para isso também. Isso aqui resulta nesse modelo. Tá? Esse aqui é o modelo da prevenção. Se vocês entenderem isso aqui, vocês entenderam prevenção. O problema das drogas acontece numa pirâmide. Tá? A base da pirâmide é onde tem crenças e primeiras práticas com relação às drogas. Crenças relativas às drogas e primeiras práticas relativas às drogas. É uma pirâmide que é grande. É onde tem o maior número de pessoas. E é uma base que ela é sustentada por 3 fatores que incentivam isso. Uma é chamada tolerância social. Socialmente, isso aqui é incentivado. Disponibilidade, tá? O que também incentiva isso aqui. E uma propensão individual. Tá? São os eixos da base da pirâmide que incentivam isso aqui.
que vai acontecendo? Onde é que está o nível de alarme aqui que a gente viu? Tá aqui em cima. Está na dependência. Aqui é o nível de alarme, onde a gente põe atenção. Para baixo, é o nível banalizado. É um problema compartilhado por muitos. Tá? Problema compartilhado por muitos. Naturalizado. É natural. É normal. É o que a gente estava falando agora. É a nossa indulgência frente a hábitos de abuso. Por exemplo, para quem trabalha com tratamento, isso aqui é uma... Ninguém fala isso, tá? Mas é uma mentalidade comum. Chega um caso de um adolescente em uso inicial de droga. Mas, cara, você não vai internar ele. Você não vai dar remédio para ele. Você fala, olha, desculpa, não sei o que fazer. Né? Ou espera passar a fase e ele para de fumar sozinho, ou espera piorar, daí a gente tem o que fazer. É triste, mas é isso que na prática acontece. Tá? Quem sabe o que fazer com o adolescente em uso inicial? Ou você banaliza e fala, passa, é uma fase, ou espera que a coisa agrave. Tá? A gente deixa chegar aqui. Olha que perversa que é a nossa cultura. A gente incentiva essa base. Então vai lá, põe todo mundo aqui. Isso aqui é certo, isso aqui é normal, isso aqui é legal. A pessoa vai passando. Claro que aqui tem menos do que de baixo, tem uma taxa de conversão. Aqui ainda tem um incentivo, mas é menos. Já vai diminuindo a tolerância social e a disponibilidade. Quando a pessoa passa para cá, já não tem mais o suporte da sociedade. Daí já é excluída, criticada, rotulada, marginalizada. Mas aqui já é tarde demais. É um sistema perverso. Percebe? Empurra todo mundo para lá. Quem tem uma propensão individual maior e vai, depois a gente rotula, exclui e fala, tem um problema de caráter, um problema moral, um problema, enfim, aí tudo. A gente nunca vai conseguir fazer... A gente nunca vai conseguir fazer prevenção do uso de droga se a nossa atenção estiver aqui. Tá? A gente nunca vai conseguir fazer prevenção do uso de droga se a nossa atenção estiver aqui. E esse é o principal erro que a gente comete quando vai pensar em ações de prevenção do uso de droga. A gente vai promover uma ação ou vai fazer alguma coisa com a cabeça aqui. Mesmo em sala de aula, quem está na sala de aula, quem chama atenção, fala, não, precisa fazer uma ação com os alunos, porque tem aluno usando droga ali. A gente está nos níveis de alarme já. A prevenção não se faz nos níveis de alarme, a prevenção se faz aqui. Tá? Olha essa frase aqui, que ela é a essência disso. Um grande número de pessoas de baixo risco pode originar mais casos de uma doença do que um número reduzido de pessoas com risco elevado. Vou ler de novo. Um grande número de pessoas de baixo risco pode originar mais casos de uma doença do que um número reduzido de pessoas com risco elevado. Pessoas de baixo risco, pessoas de risco elevado. A atenção da prevenção deve estar nas pessoas de baixo risco. Que essa é a prevenção primária, essa é a prevenção universal. Isso é prevenção. Tá? Lidar com a base da pirâmide aqui. Com o que você vai lidar? Com crenças e com primeiras práticas. Faz sentido isso aqui para vocês? Tá? Para mim, assim, aqui está a essência do desafio da prevenção. É a nossa mentalidade de quem propõe ações de prevenção. A nossa cabeça não está no alarme. A nossa cabeça está aqui, nos níveis banalizados. Tá? Vamos pensar um pouquinho. Nosso inimigo, a publicidade, trabalha em qual nível? A publicidade trabalha modificando crenças e propondo primeiras práticas. O resto acontece sozinho. A publicidade trabalha com tolerância social, com disponibilidade.
tá? Que dá suporte para isso aqui. Se a gente ficar com a cabeça aqui, esqueçam. Tá? A gente não tem a menor chance de fazer alguma coisa na área de prevenção. Bacana isso aqui, né? Acho que isso aqui dá para... Puxa, se vocês pegarem isso aqui para pensar depois em cima disso... Para a gente fechar aqui, ó, itens, só para vocês terem uma ideia, dos itens associados à eficácia, que daí isso é bem na prática daí. O que funciona na prática, daquele documento lá? Ações que corrigem crenças e percepções, base, tá? Equivocadas sobre as drogas e sobre a quantidade de pessoas que consomem. O que eu falei para vocês, todo mundo bebe, ou isso é normal, é natural, tá? Ou não faz mal, enfim. Tá? Trabalha com essas crenças e percepções. Desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais, tá? Isso aqui se conecta com a questão das primeiras práticas e com as motivações para o uso, que tem a coisa do vínculo, da fuga, etc. Uso de métodos interativos. Tá? Interatividade é o que faz entrar a mensagem que você quer passar. Quando fala de consequências imediatas. Percebem que isso aqui está na base da pirâmide? Quando a gente fala de consequências de droga, a gente fala do quê? Do cara que vai morrer, que vai ficar viciado, que vai estar lá no nível de alarme. Tá? Qual que é o problema que ele enfrenta já na base da pirâmide? Tá? Que a publicidade mascara. Sessões estruturadas, uma vez por semana. Isso aqui é uma medida que falaram assim, todos os programas que a gente testou, a gente viu que o resultado ótimo está entre 10 e 15 sessões. Tá? Não precisa mais do que isso, e menos do que isso parece que falta um pouquinho. E aplicada por facilitadores treinados. Tá? Aqui que está, para mim, um dos pulos do gato, né, de todo o processo. Quem vai aplicar tem que saber o que está fazendo. Tá? Tem que estar capacitado, tem que ter conhecimento, tem que estar atrás, tem que estar envolvido, engajado com o tema. Alguns itens associados, tá? Depois que vocês pegarem o documento lá, recomendo para vocês, vocês vão ver mais coisas, tem mais detalhes, tal, é mais completo. Eu vejo que tem bastante gente anotando, tirando foto. Isso aqui está disponível, tá, na internet depois. Eu passo o link também, fica com a doutora Mayra, o link para vocês acessarem os slides, daí poderem ver isso aqui de novo quando quiserem. Bom. Que essas são as diretrizes internacionais, que já mostraram, pesquisas há mais de 50 anos, que algumas coisas que a gente faz até hoje não dão resultados, por falta do conhecimento das causas e não considerar o contexto. E aqui eu volto para aquela imagem, que é, na verdade, a minha avaliação, para saber, puxa, que bom, a gente tem 20 minutos, vai dar tempo de eu dar algumas fontes para vocês. Saber se o que a gente conversou entrou. Eu fiz essa pergunta para vocês no início do nosso encontro aqui. O que vocês imaginam quando se fala em prevenção ao uso de droga em escola? Eu quero saber de novo, que novas imagens vêm na cabeça de vocês quando eu falo de prevenção ao uso de droga em escola? Quanto antes, melhor. Entendi. Obrigado por ter falado isso. Tá? Porque isso é falso. Tá? Isso é falso. Porque daí você confunde a base da pirâmide com idade. O que as pesquisas falam sobre a questão da idade? Tem ações eficazes para todas as idades. Tá? Você vê no documento lá separado por idade, primeira infância, adolescência, pré-adolescência. Tem ações para todas as idades. Mas a idade ótima para a prevenção é um pouquinho antes da idade que vai acontecer a experimentação. Tá? Que é ali no 8º, 9º ano. No público que é estudado. Cada um tem que avaliar o próprio público também, ver quando que está tendo esse início do uso. Tá? Mas é um pouquinho antes da experimentação. Porque ali está diretamente vinculado com as crenças e com as primeiras práticas, que essa é a base da pirâmide. Tá? Então, assim, não dá para fazer com o mais novo? Perfeito. Dá para fazer e tem coisa para fazer. Tá? E tem pesquisa que mostra. Você vai ver que vai muito mais no sentido das habilidades, dos vínculos parentais. Se nem entra em nada de droga e crença sobre droga. Tá? E daí, na pré-adolescência ali, é que vai entrar com tudo nesse tema. Tá? Tanto que os projetos feitos hoje, né, governamentais, etc., que são validados, eles focam ali na faixa do 7º, 8º ano, se eu não me engano. Tá?
Interessante, né? Porque daí muda, beleza? Isso, perfeito. Porque parece que assim, o que ele é colocado é que ou é muito antes e perde o efeito com o tempo, ou já entrou. É ali na linha de corte ali, tá? Até para compartilhar e buscar a sua opinião. Eu tenho também feito algumas capacitações e, dentre elas, é o uso continuado da prevenção, né? Porque o que a gente tem hoje, historicamente, é que a gente vai, faz uma ação na escola e o problema está resolvido, né? Então, quando você fala, eu no 7º ano, no 8º ano, então quem está vivenciando, quem está no 5º ano, no 6º ano, no 7º ano, como fica essas crianças lá na frente, né? Então, a ideia até do nosso projeto, né, ele começa da primeira infância e ele permeia pela 5ª série, 6ª série, né, trabalhando os temas, diagnosticando cada característica de cada escola, tá certo? Nós passamos por essas questões, né, e de forma continuada. Porque eu também imagino que as pessoas que vieram, talvez, aqui hoje, elas pudessem estar vindo aqui buscar uma receita, né? E todo mundo está buscando essa receita, né? E a prevenção, ela, como você demonstrou, né? Mas me causa, assim, um pouco porque tudo aquilo que a gente tem também buscado a nível de informação, né? Ele passa um pouco antes também, né, como na primeira infância, né, e buscando 5ª série, 6ª série, e mais, né, de forma continuada. Então, o que nós estamos propondo? É que o projeto, que nem essa capacitação hoje que ela está acontecendo aqui, é um momento. Existirão outros momentos com outros profissionais também, né? Essa capacitação, ela precisa ser também continuada, né? E também essa fala tem que estar dentro da escola de forma continuada. Porque senão, o exemplo da vacina, a poliomielite, se eu não pingar 2 gotinhas 2 vezes por ano, eu não erradico a doença. E a prevenção, eu acho que ela passa, eu acho não. Também não sou eu participei do ISUP, você fez também, né? E ali os mestres, né, que hoje trabalham em prevenção mundialmente, também falam nisso, né? Pelo menos dentro da ciência da prevenção que eu tenho me capacitado, né? Então, eu queria a sua opinião sobre isso. Perfeito. Opinião sobre a coisa da continuação, da continuidade? Da forma do trabalho continuado, né? Sim. E da questão do entrar falando, porque 5ª série, 6ª série, 7ª série, nós entendemos que seja importante. Assim, é muito interessante, porque as pesquisas de prevenção, elas trazem ações eficazes para todas as idades, desde a gestação. Sim, que está associado. Não vamos nem entrar nessa. Então, assim, o ideal é que seja feito o melhor para cada fase e sempre feito, né? Que cada fase a pessoa receba ações e participe de ações de prevenção adequadas para aquela fase. É isso, na verdade. Né? Esse é o ideal, óbvio. É muito mais eficaz você fazer em várias fases coisas efetivas do que pegar uma fase só. A questão é que, assim, quando eu me refiro à questão da idade, é que fala assim, se eu precisar, eu tenho um tiro para dar. Tá? A ação de prevenção ela tem mais resultado diretamente na questão do uso de droga. Se for dar um tiro, é naquela fase da pré-adolescência. Né? É isso, na verdade. É o ideal? Não é o ideal. O ideal é trabalhar sempre e trabalhar numa rede, né? Que tem uma rede, também não nada... Sim. Fala cultura da prevenção. Sabe o que para mim hoje é a cultura da prevenção? Que é entre a gente primeiro. É isso aqui, ó. É a nossa atenção aqui. Tá? A gente não tem atenção aqui. Não tem. Não vamos nos enganar. Tá? A nossa atenção está nos níveis de alarme. Tá? É a gente saber que nossa atenção tem que vir para cá. Isso é cultura da prevenção. Tá? Isso é pensar antes. Aqui. Diga. Respondendo aquela pergunta, né, eu acho que um fator importante sobre crenças é você fazer a criança, o jovem, ele se autoconhecer, principalmente em relação às suas potencialidades.
Porque muitas vezes, em casa ou até mesmo na escola, ninguém mostra para ele o que ele tem de bom, mas só aponta o que ele tem de ruim. Tá? E quando ele começa a conhecer suas potencialidades, ele se valoriza, ele se empodera e ele faz escolhas melhores e acaba entrando naquele grupo que não está nos fatores de risco. Né? Eu penso que isso precisa ser mais intensificado nas escolas. Tá? Esse autoconhecimento, a valorização das potencialidades de cada um, independente da idade, eu acho que poderia estar ajudando. Só queria Deixa eu só ler uma coisa para vocês aqui, ó. Só para a gente, um cuidado que a gente tem que tomar, tá? Que é importante essa questão do embasamento teórico-científico. Já ouviram falar sobre a questão do esporte na prevenção? Tá? No entanto, de fato, há evidências de que o esporte, por si só, nem sempre está associado a índices menores de abuso de substâncias e tem sido correlacionado a índices mais altos de tabagismo e a práticas de binge drinking, consumo excessivo de álcool. Tá? Quando foi feita pesquisa com relação ao esporte, percebem que, assim, a gente precisa considerar com o que a gente pensa e acredita o que tem sido estudado sobre isso. Poderia falar assim, foi pesquisado, alguém falou assim, o esporte previne, vamos pesquisar isso. A gente viu que não tem uma associação negativa com o uso. Tá? Então, não vale a pena investir esforço e energia por essa vertente. Tá? Tem vertentes que são mais eficazes. Não é assim, não é excluindo uma coisa ou outra, mas é falar assim, tem que pôr energia, vamos otimizar ao máximo essa energia. Tá? Para aquilo que, puxa, parece que as evidências dizem que isso aqui funciona melhor ou dá mais resultado. Tá? Meu nome é Regina, eu sou diretora de uma escola e também dou aula em outra escola. Então, eu penso, depois que eu ouvi tudo isso, que a gente precisa ter uma mudança de novos paradigmas. Porque até então, o que a gente pensava, sempre foi passado para nós, que você tem que prevenir e falar muito mais naquele nível terceiro da pirâmide. Então, quando você via um caso na escola, você fica desesperado e, às vezes, coloca tudo a perder. Pelo que eu entendi, eu queria saber se realmente é isso mesmo. Você tem que fortalecer esses vínculos na criança, dentro da escola, sem ficar muito preocupado com o terceiro e esquecer daquilo que você precisaria, na realidade, fazer, que é fortalecer os pais, esse envolvimento, esse diálogo que eles têm que ter, que muitas vezes eles não sabem nem como fazer o filho para estudar, você precisa explicar que tem que ter um local, e também preparar os pais e nos preparar, porque eu acho que isso é muito importante, em como colocar isso. Eu penso que até então, o que foi sempre colocado para nós é o terceiro fator. Então, a gente fica sempre estudando lá e esquece dos demais. Então, eu queria saber realmente se é isso e algumas... Você pegou a ideia central, é isso. Obrigada. E quando a gente fala de prevenção, assim, é bem simples. Não é que você esquece... Você não vai esquecer e ignorar os alunos com problema. Tá? Mas fala assim, não, eu quero fazer prevenção. Prevenção é aqui. Tá? Com os alunos que têm problema com droga, esqueçam tudo isso que eu falei. Esqueçam. Tá? São outras ações, é outra estratégia. O aluno que já está com problema, que é o que a gente vai conversar à tarde. Tá? Que vocês estão convidados daí. Que já entra em estratégia de tratamento, de lidar com o problema instalado. Mas prevenção é isso que a senhora falou. Né? É aqui. É focar nos alunos que não têm problema e trabalhar com essas questões aqui deles antes. Tem a ver com o vínculo com a escola, com os pais, com as crenças, as primeiras práticas e esses itens associados a ações eficazes. Tá? Só para eu deixar claro aqui, eu comentei ali, o que você falou procede, tá? É isso aí mesmo, porque tem relação aqui. Né? A coisa dos vínculos, das habilidades, né? Favorece os vínculos, o autoconhecimento, potencialidades, favorece vínculos positivos. Tá? Mas assim, só para a gente cuidar com a intuição e buscar o respaldo científico se tiver... O que eu gostaria de estar assim, refletindo agora um pouquinho, você aprova ou não, corrige. Fala mais perto. Tá. Só refletindo assim um pouco mais, e você aprova
Eu confirma ou não, tá? Já assim, sabemos aquilo que faz bem ou aquilo que não faz, qual o caminho a ser tomado. Então, para o fundamental, porque quando se fala em prevenção, todo mundo pensa em adolescente, 11 anos, 12, 13, a partir daí. O que poderíamos fazer antes disso? Ou seja, desde a primeira infância, desde o 0 aos 10 anos. Começar a relacionar os fatores de risco e os fatores de proteção e estar levantando os projetos em cima disso daí. Os projetos da escola. Por exemplo, aqui tem uma tabela. Eu vou falar do documento porque eu quero, assim, querem responder essas perguntas, peçam o documento ou peguem o PDF dele. Tá? Ele põe uma tabela aqui, primeira, pré-natal e infância. Pré-natal, está grávida ainda. Na família, que é o que tem efeito, que é acompanhamento pré-natal e pediátrico, né, que é um suporte isso aí, e intervenções direcionadas a mulheres grávidas com transtornos por abuso de substância. Ok. Daí fala, primeira infância, habilidades pessoais e sociais. Seletivo aqui na escola. Enfim, tem aqui uma tabela com um monte de lista, não vou conseguir manejar aqui a apostila assim. Mas percebe que com estrelinha aqui dizendo, essas ações estão mais eficazes, essas aqui um pouquinho menos, mas funcionam. Na primeira infância, na infância, no pré-natal, na adolescência. É uma boa referência isso aqui. Tá? Esse documento é uma boa referência para isso. Tá? Fala, puxa, só tem alunos mais novos que querem estruturar um projeto em cima disso. Usa esse conhecimento já para isso, para focar a energia num lugar que vai dar resultado. Da UNOC, da UNODSE. O quê? Da UNODSE. Dessas diretrizes internacionais. UNODC, isso aí. Chamou UNODC, Escritório das Nações, não sei. Vê se aqui não é teu. Beleza, pessoal? Aqui, referência para vocês, tá? A gente falou até agora disso aqui, tá? Que é essa base da pirâmide, né, de outra forma. À tarde, a gente vai falar sobre daqui para cima, que tem a ver com a intervenção. Tá? Daí desde prevenção secundária, que é quando já tem o problema, até o tratamento para dependência. Materiais para vocês. Um material, esse documento, tá, da UNODC, que vocês podem pedir ou pelo meu e-mail aqui, tá, que eu mando para vocês, ou pelo e-mail da doutora Mayra, do gabinete, que eu estou com a cola aqui. Ou peça um cartãozinho para o Thiago lá, ou para a doutora Mayra, ele passa para vocês. Tá? Que é mairacosta@limeira.sp.leg.br. Tá. Quer tirar uma foto? Tá? Então, esse documento é uma coisa. Outra coisa, estou vendo que tem o pessoal com a camiseta do Tamo Junto ali. Tá? Esse aqui é um programa que foi validado no Brasil, tá, pela Unifesp, o programa Tamo Junto, que é um programa europeu chamado Unplugged, que acho que uma referência hoje, tá, em tudo que já foi estudado sobre eficácia em prevenção. Tá? São 12 aulas, 12 encontros, que tem a ver com isso aqui, com correção de crenças, primeiras práticas, habilidades. Esse material tem o manual do professor, que dá todas as diretrizes e orientações sobre isso. Tá? Manual do aluno e um outro manual aqui que é o caderno do educando e o guia de oficina para pais também. Tá? Esse material também eu tenho em PDF. Tá? Quem quiser, ele tem na internet também, mas quem quiser pode mandar por e-mail para pedir. Tá? Pede por e-mail, eu mando o PDF também. Assim, coisas de primeiríssima qualidade, tá, na área de prevenção. E eu tenho um site que eu reuni vários textos e materiais e escrevo coisas sobre o assunto, que quem se interessar também, quiser se aprofundar, tem bastante coisa legal aqui. Tá? Tem uma área só de material de prevenção para usar,
e tem uma área do blog que é só sobre prevenção, que daí eu trago alguns artigos internacionais que eu traduzo e simplifico, tal, coisa acessível daí, tá? Para tornar acessível esse conhecimento. Fiquem à vontade. Tá, esse aqui é o site daí do Instituto que eu tenho em Curitiba, né, que a gente realiza eventos e capacitações, enfim, mas daí lá em Curitiba acaba ficando inviável a participação de vocês aqui. Se alguém quiser viajar, está convidado, bem-vindo. A gente tem eventos mensais lá gratuitos, tá, em parceria com uma universidade, que a gente sempre faz palestra ou mesa redonda, nesse sentido da capacitação também. Pessoal, da minha parte era isso. Tá? Se alguém quiser conversar um pouquinho, eu fico à disposição. Se alguém quiser me mandar e-mail depois, ou a gente trocar uma mensagem à distância, também estou à disposição. Tá joia?